Aleluia. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, diz o Senhor. Quão perto você consegue chegar do Senhor? Quão perto você consegue chegar do seu Pai, do seu Abba? O tema dessa palavra é um caminho para ver o Pai. Eu quero trazer esse entendimento para vocês. E nossa palavra está baseada lá em Romanos, capítulo 8, no verso de número 15 ao 17. Que diz: pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aleluia. Queridas, para adentrarmos aqui nessa palavra que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, uma palavra-chave nesse versículos que nós lemos, nós precisamos ir um pouco lá atrás, no Antigo Testamento, onde Deus sempre quis se relacionar com o homem. O desejo do Pai sempre foi esse relacionamento com Ele, com o homem, mas sempre havia empecilhos. O nosso pecado sempre nos afastava do Senhor. O nosso pecado sempre separava. O povo chegava a dizer: entra você, vai você na minha frente aí, entra você, porque se nós entrarmos na presença, se nós entrarmos no tabernáculo, nós morreremos. E então, o Senhor, Ele sempre providenciava um meio, porque Ele queria um relacionamento individual, íntimo, com cada um de nós. Então o sacrifício de animais também aprove o Senhor a dar essa ordenança, que eles deveriam sacrificar os animais, e uma pessoa apenas, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, e ali ele aspergia rapidamente o sangue, e rapidamente ele saía da presença de Deus. Ou seja, ele não conseguia contemplar, ele não desfrutava da glória de Deus. E apenas uma pessoa podia entrar, e os outros ficavam de fora. E aquela pessoa iria ali e sacrificava, ia ali aspergia o sangue e oferecia aquele sacrifício pela família, os perdão dos pecados, pelo povo. Mas ele não podia desfrutar da glória de Deus. E agora, o Senhor continuava tentando esse relacionamento até chegar em Jesus. Até chegar no sacrifício de Jesus. E Jesus, Ele vem e nos dá e morre ao nosso favor. E derrama o sangue para que nós possamos ter acesso ao Pai. Em Hebreus 4,16 vai dizer... Hebreus 4,16 vai dizer que agora nós temos um grande sumo sacerdote. Esse grande sumo sacerdote agora, ele entra, ele se sacrificou, e agora nós podemos entrar na presença do Senhor com ousadia e com confiança. Nada mais agora pode existir nenhuma barreira para nós, para entrarmos no Santo dos Santos e contemplarmos a face do Senhor. Não existe mais nada que possa nos limitar. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele quer que você desfrute da glória dEle.
Ele não quer que você entre rapidamente na presença dele e não tenha mais nada para falar, e não tenha mais nada para dizer. Ele quer que você seja fascinada com a glória dele. Ele não te chamou para você entrar rapidamente na presença dele. Não, ele te chamou para você desfrutar da face do Pai, do colo do Pai, do colo do Abba. Você não precisa ter pressa mais para entrar na face do Senhor, para entrar no Santo dos Santos, porque a palavra diz que nós podemos entrar com ousadia e com confiança, porque agora o sangue de Jesus, ele é derramado em mim, e eu entro no Santo dos Santos com ousadia, porque ele vê o sangue de Jesus derramado em mim. E muitas vezes, muitas mulheres, elas falam: pastora, eu não posso, porque eu sou pecadora. Eu sou muito pecadora, o meu passado me condena, a minha história. O Senhor, ele é muito santo. Eu não posso porque eu sou suja, eu sou imunda. Isso me limita a entrar no Santo dos Santos. Mas essa é uma grande mentira do diabo, do seu inimigo. Porque quando você se apossa do sangue de Jesus, você pode dizer: ei, não são as minhas obras, não são os meus méritos, é o que ele fez na cruz, Satanás. E por isso eu posso entrar com ousadia. Eu posso olhar nos olhos dele e contemplar a face dele com ousadia. Porque é ele que me habilita a entrar. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então não são mais os seus pecados, é o sangue de Jesus que vai te habilitar a entrar com ousadia no Santo dos Santos. E sabe, queridas, nós não somos transformadas primeiro para entrar no Santo dos Santos, para se aproximar de Jesus. Não. Eu me aproximo primeiro e eu sou transformada. Eu sou transformada. Entra com ousadia, entra com força, porque Ele te habilita a entrar e a olhar nos olhos do Pai. Ele te habilita a olhar nos olhos do leão e ser transformada. E ser transformada. Oh, aleluias. E quando Jesus ele estava aqui na terra, Ele desejava se revelar. Ele desejava mostrar o Pai. Ele desejava revelar o Pai. Mas os fariseus, os judeus, eles tinham a formalidade, a religiosidade. Eles tinham algo que eles não poderiam, um tratamento informal. E o que Jesus ensinava? Jesus ensinava eles a dizer: quando vocês orarem, diga: Abba, Pai nosso, que estás no céu. Senhor, Ele revelava o Pai. Jesus, Ele queria isso. Ele queria revelar o Pai para os seus filhos. E agora nós chegamos aqui em Romanos 15. Porque depois Ele morre e Ele nos envia o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E aqui Paulo ele está falando que esse Espírito nos adota como filhos. Você é filha de Deus.
É por isso que você é filha de Deus. E nada pode tirar esse título de você. Se existe um título que nós temos, é que nós somos filha do Pai. Nós somos filhas. E nós podemos chamar Abba. Esse espírito de adoção. Sabe a palavra adoção, essa palavra huiotesia, uma palavra grega que significa adoção. É literalmente uma colocação de filho. É um ato legal pelo qual uma criança é aceita em uma família em igualdade, inclusive com os mesmos direitos de uma herança. Então, quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, quando ele fala do espírito de adoção, ele está com isso na mente. O que acontecia naquela época, um pai, ele adotava um filho, ele pegava esse filho, ele adotava esse filho, e agora ele era colocado nessa família. E ele recebia um novo nome. E ele recebia uma herança. E ele recebia tudo como um filho legítimo. E foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus ele fez por nós. Ele nos garantiu isso. Sei que todo mundo está olhando ali para a Aurora. Mas espera aí um pouquinho. Eu queria contar algo para vocês. Porque que o Senhor ele ministrou muito claramente essa palavra. Ele vem construindo essa palavra no meu coração. E eu não quero que você fique despercebida. Porque o Senhor falou claramente para mim, para eu contar o meu testemunho. E eu falei, Senhor, mas mais uma vez eu vou contar o meu testemunho. E Ele falou, sim. Depois eu quero revelar para vocês porque eu nasci num lar evangélico, num lar cristão. Meu pai pastor. E eu sempre cresci dentro da igreja, eu nunca fui para o mundo. Eu sempre fui aquela pessoa corretinha, biblicamente, sem querer errar, sem querer sair dos caminhos do Senhor. E eu ia para a igreja, eu servia, eu adorava, eu ministrava, eu era líder, eu servia. E depois que eu tive os meus 2 filhos, eu tive a Sani e depois o Luan ainda era bebê. O Senhor, eu fui para uma conferência dos famintos por Deus. E o Senhor usou muito forte o profeta Bertelli para a minha vida. E ele falou, colocou a mão aqui em mim. E ele falou assim, você tem uma falta, você tem uma carência. A carência do seu pai terreno. Eu falei, Senhor, mas meu pai é tão bom, tão bonzinho, tão maravilhoso, tão amoroso. Meu pai, ele sempre quis. Sabe, tudo que a gente quisesse, ele dava um jeito de fazer. Ele era um pai, sabe, amoroso. Mas eu tinha uma falta paterna do meu pai. E porque ele era pastor e ele era muito corrido, ele corria demais, ele às vezes se ausentava muito de casa, ele cuidava das ovelhas, ele se doava muito à obra. E muitas vezes no domingo que ele sentava no sofá, que era o dia do descanso dele, era o dia de domingo, depois da escola bíblica dominical, ele sentava no sofá e ele ficava olhando para a televisão, assistindo futebol, jogo. O pai de vocês já fez isso? O meu já fez, fazia sempre. E eu me lembro muito forte que eu e a minha irmã, a Cristiane, a gente subia no sofá, pegava o pente e ficava penteando o cabelo do meu pai. Aquele momento ali com ele. E meu pai olhando para a televisão. Mas, naquele momento ali, o Senhor falou assim, eu ligo o seu cordão umbilical ao meu trono. Ao meu trono. Toda carência paterna, ela será suprida agora em mim. Irmãs,
Muitas vezes a gente pensa que está na igreja há tanto tempo, que não existe nenhuma carência do Pai. Não, eu sou filha de Deus, Ele é meu Pai. Não, Ele é meu Pai. Mas na hora que precisa se revelar algo, você não tem a confiança no Pai. E sabe, o Senhor começou a ministrar em mim alguns sintomas que pessoas que têm a falta do Pai, como elas são. Elas têm um desejo muito forte de agradar as pessoas. Meu Deus, como eu tinha vontade de agradar as pessoas. Eu queria agradar, eu queria que as pessoas, sabe, me aprovassem. Eu tinha isso muito forte, muito latente dentro de mim. E talvez você, assim como eu, tinha essa carência do pai terreno. Em algum momento seu pai, ele falhou com você. Ele faltou com você. E essa falta você projeta em outra coisa. Muitas mulheres projetam nos maridos. Muitas pessoas projetam em outras pessoas. Sabe quando aquela pessoa, ela cobra demais? Poxa, você não me ligou. Poxa, você nem foi me visitar. Poxa, você nem me deu uma atenção. Você nem me procura mais. O que está acontecendo? Sabe qual é o nome disso? Carência da sua alma. Falta paterna. Esse é um dos sintomas. Se tem uma pessoa que cobra demais, pode ter certeza que ela precisa ser abastecida. Ela precisa ligar o cordão umbilical dela no trono do Pai, do Abba. E eu vou te falar uma coisa. Ele está aqui para isso. Para se revelar para você nessa noite como Abba. Sabe, querida, as nossas feridas emocionais, elas nos impedem de manter uma comunhão doce e genuína com o nosso Pai. Precisamos saber quem nós somos, identidade de filhas. Precisamos saber quem nós somos nele, para ver e para manifestar esse Pai que temos. Mas somente quando nós enxergarmos isso e reconhecermos a falta que nós temos do nosso Pai. Outro sintoma fala que quando nós projetamos em compras, somos muito consumistas. Sabe aquelas pessoas que compram, elas têm, mas elas ainda precisam comprar e elas não conseguem dizer não. Elas não conseguem, elas são compulsivas. Às vezes são endividadas, mas elas não conseguem dizer não. Você conhece alguém assim? Eu conheci uma pessoa lá no intensivo da MCM em 2010. E ela fez um intensivo e ela chegou para mim e para Joyce e falou assim: Deus me pediu os meus sapatos. Aí eu falei: nossa, que bênção. Quando eu chegar lá eu vou ter que dar todos os meus sapatos. Aí eu: nossa, que legal. Renúncia, né? O Senhor pede mesmo semi-joias, né? Ele pede tantas coisas da gente. A gente tem que renunciar mesmo, entregar. Mas eu falei: e quantos sapatos você tem? Ela falou assim: uns 100. E ela falou assim: eu não preciso. Deus falou para mim: você não precisa desse tanto de sapato. Eu falei: realmente você não é a centopeia para usar tanto sapato. Mas isso mostra uma pessoa carente, uma pessoa que tem a falta, que projeta em alguma coisa, que ela coloca a sua carência em uma necessidade. Mulheres, vocês são plenas em Deus. Vocês não podem sufocar o marido de vocês. Vocês não podem colocar tudo na vida por causa do seu marido. Eu vejo mulheres que ficam desesperadas quando Deus toma. Elas entram em desespero porque muitas vezes o seu fundamento, a sua raiz, ela não está no Pai. E o Senhor, muitas vezes, Ele precisa chacoalhar você para dizer: é Ele que te sustenta. É Ele que te completa. É Ele que sustenta você aonde você estiver. Outras pessoas, elas vão colocar e vão projetar tudo isso na comida.
Vício na Coca-Cola, vício no café, vício no chocolate, vícios na comida. Ela não consegue parar de se alimentar, de comer. Ela não consegue fazer um jejum, porque ela vai passar mal. Então Satanás fala para ela: você não pode ficar sem se alimentar, porque você vai se adoecer, você está fraca, você precisa comer. E abrindo parênteses, querido, jejum ela é uma ferramenta poderosa do Senhor. É uma ferramenta poderosa para libertar a sua alma de casta de demônios que muitas vezes você não consegue ir além, porque esses demônios estão te prendendo. Quando você completar o jejum, você vai sentir, sabe o quê? Uma alegria plena, que ela vem do interior e é gerada, sabe pelo quê? Pelo fruto do Espírito. Não é uma alegria porque eu vou comer isso aqui, não. Essa alegria aqui é uma alegria passageira. Você comeu e depois vem a culpa, o sentimento de culpa. Por que eu comi dessa forma? Mas o Senhor, Ele quer te libertar nessa noite, querido, com essa palavra. E muitas mulheres aqui vão jejuar mais e mais, cada vez mais. Depois que nós começamos o nosso, abrir para as mulheres jejuarem, o nosso grupo só foi aumentando. E quantas mulheres estão dando passos mais largos, estão conseguindo ir além. Nós tivemos 65 mulheres que estavam ali fazendo jejum. Muitas que foi a primeira vez que fizeram um jejum de 3 dias. E nós podemos ver e ceiar e entregar como uma santa ceia aqui no domingo de manhã, onde o Pai se manifestou de uma forma poderosa nesse lugar. Sabe por quê? Porque você está dizendo não a essa alegria passageira. Eu estou dizendo não ao Deus do ventre. Não, eu estou dizendo não ao Deus Mamon. Eu quero dizer sim ao meu Abba, ao Pai. É sim a Ele, não a comida e não o alimento. E é isso que o Senhor faz conosco. Sabe o que a palavra de Deus ela diz em 1 João 2,15 ao 17? Não ameis o mundo e nem o que nele há. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, do meu Pai, permanece para sempre. São coisas que absorvem o amor humano no lugar do Pai. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Tudo isso absorve, tudo isso você tenta preencher a sua alma. E aquilo que o corpo deseja, os olhos anseiam ver, e aquilo que as pessoas se esforçam para adquirir, tudo isso não é do Pai, mas do mundo. Precisamos nos esvaziar, queridos, dos ídolos do nosso coração. Existem outras projeções, outros sintomas. Pessoas que colocam a projeção no ministério. Pessoas que esperam algo no ministério. Quando eu tiver um ministério, quando, eu for bem sucedida nas minhas profissões, elas colocam essa projeção para serem afirmadas. Eu preciso estar aqui no altar com o microfone na mão. Esse é o meu alvo, eu preciso chegar nesse lugar. E a nossa identidade não é o que fazemos, e sim o que somos no Senhor. Não necessitamos de uma afirmação dos outros. Não precisamos da afirmação, do reconhecimento dos outros. Somente do nosso Pai. Pessoas que gostam de se comparar com as outras, estão sempre se comparando, se elas são melhores, se elas são piores do que as outras. E isso mostra uma insegurança de quem ela é.
Pessoas que precisam ser perfeitas para que Deus as aceite. Porque senão o Senhor vai castigá-las. Isso mostra que você não conhece o Pai. Porque Ele não deseja uma obrigatoriedade. Ele deseja um amor que te impulsiona a ir além. Pessoas que dentro delas há um vazio de completude. E elas pensam, quando eu tiver aquilo, eu serei completa. Eu serei feliz. Pessoas que não gostam de ser repreendidas ou criticadas. Enxergam isso como negativo. Não reconhecem suas falhas. E aqui já entra a imaturidade. A imaturidade também é a falta de paternidade. Porque estamos em constante construção. E quando não crescemos, não nos tornamos maduras, é porque existe uma falta. E o espírito de orfandade, ele produz em nós farisaísmo. Ele produz em nós uma religiosidade. Ele não nos permite ir além na presença do Senhor. Por isso que muitas vezes não conseguimos sair desse lugar. Sabemos tudo sobre Deus, tudo. Sabemos que Deus, Ele é o nosso Salvador. Talvez você fale, não, eu amo ao Senhor. Ele é o meu Pai, eu amo, Ele é o meu Deus. Não há outro Deus além dEle. Eu amo servir ao Senhor, eu amo servir na minha casa. Talvez você conheça um Deus que abençoa as obras das suas mãos, que você pede e Ele pode te dar. Mas você não conhece o coração do seu Pai na intimidade. E talvez você está igual o sumo sacerdote, entrando rapidamente na sala do trono. Rapidamente saindo da presença dEle. Porque eu tenho tempo, eu preciso fazer algo, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar de coisas. Talvez você não consegue olhar nos olhos dEle, você não consegue sentir o seu amor na plenitude de filha que dá destino para você. E mostra-nos o Pai, é um clamor do coração daqueles que estão precisando ser supridas no Senhor. É uma geração de órfãos. E esses órfãos estão dentro das igrejas. Eles levantam as suas mãos, eles cantam, eles adoram, eles vêm à igreja, eles voltam para suas casas vazias. E eles não conseguem manter uma vida de amor, de intimidade. Eles não conseguem ter o seu lugar secreto de adoração. Eu preciso ir para a igreja para sentir a presença do Abba, porque lá em casa eu não consigo sentir. No meu lugar secreto parece que o Abba não vem. Estão perdendo a oportunidade de contemplar a glória do Pai. O grande problema é que nós olhamos muito para nós mesmas, para dentro de nós. E o Senhor, Ele nos convida a olhar para Ele, a olhar nos olhos dEle, porque quando você olha nos olhos dEle, Ele projeta o olhar dEle para dentro de você. E você começa então a ser transformada. Começa a se esvaziar de todas suas mazelas, de todos os seus pecados, de tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede de ir além. Nós precisamos olhar nos olhos dEle, porque enquanto você contempla o Pai, aquilo que há tanto tempo vem tentando fazer, será realizado no seu interior. O Senhor, Ele arranca do seu interior. E de repente você fala, onde está? Cadê? Cadê aquilo que eu tinha, aquele pecado que eu tinha? Eu não sinto mais vontade de fazer. Cadê aquela imoralidade, a pornografia? Cadê a fofoca? Cadê a ira? Cadê a contenda? Não existe mais, porque os olhos dele me alcançou. Os olhos do Abba me transformam numa nova mulher. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu.
Ao invés de você ficar lutando contra o pecado, querida, não lute. Olhe para Ele e serás transformados. A palavra diz: é de glória em glória. É de glória em glória. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu vou renunciar, eu vou jejuar, eu vou orar. E mais um pouquinho eu vou sendo transformada. De glória em glória. É de glória em glória. Porque o mérito da mudança interior não está em si mesmo, mas naquele a quem ela é direcionada. É o desfocar da visão. Você desfoca a sua visão com o novo focar em Deus, somente nele. Porque o pecado, ele deturpa a nossa visão. O pecado, ele faz nos olhar para dentro, para o nosso ego, para o nosso eu. Por isso que nós somos egoístas. Nós não abrimos mão para o outro. Nós não abrimos mão para a nossa família. Nós não abrimos mão para o nosso marido, porque sou eu que tenho a razão. Sou eu que tenho a razão é minha. E isso mostra que você não está olhando nos olhos do Senhor. Porque quando você olha nos olhos dele, você renuncia. Você perde a razão, você entrega. Você anda a segunda milha, você dá a sua face. Quando os olhos da nossa alma se voltam para fora, encontramos olhos de Deus voltados para dentro. E o céu começa aqui dentro de mim. Os céus começam aqui na terra. Eu já vivo as coisas da eternidade. Então as coisas que estão lá no céu não serão novidade para mim, porque eu já vivo o céu aqui na terra. Ele está dentro de mim. E quando Ele encontra o meu coração, quando Ele projeta o seu olhar para dentro de mim, eu encontro o céu, eu vejo a face dEle. E eu sou extasiada, eu sou fascinada pela beleza dEle. E eu não consigo contemplar mais nada. Nenhuma circunstância me para. Nenhum amor, nada me para. Porque eu estou com os meus olhos fixos nele. No meu Abba. Ah, Jesus. Eu encontrei os olhos do Abba. Eu encontrei os olhos do Abba. Mostra-nos o Pai. E o Pai está assim: eu estou olhando para você. Então não é Ele que tem que me olhar, sou eu que tenho que olhar para Ele. Porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. E Ele está procurando aos filhos dEle que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para revelar. Para Ele se revelar poderoso. Para aqueles que estão com o coração plenamente nele. Talvez você ainda não conhece a plenitude do Pai. Mas Ele está aqui para te completar. Existem algumas pessoas que falavam para mim: nossa, pastora, quando a Joyce for embora, você vai sentir tanto, né? Você vai sofrer muito. E eu vou sofrer, porque ela é uma filha muito querida. São mais de 17 anos comigo, o tempo todo comigo, sendo a minha escudeira fiel. O Senhor realmente nos ligou a nossa alma como Ruth e Noemi. O Senhor nos ligou e realmente eu vou sentir, porque ela é uma filha querida. É a primeira conferência que ela não está aqui. E agora minha filha Sani, ano que vem vai para Londres. E as pessoas chegam: nossa, pastora, a senhora vai sofrer muito quando a Sani for. Queridas, eu não vou sofrer muito, porque o meu ventre é fértil. Eu tenho ventre para lançar
flechas incendiadas. E Ele me completa, porque eu estou olhando para Ele. Eu não estou olhando para as circunstâncias. Eu olho para Ele e Ele me completa. É Ele que me nutre. É Ele que me abastece. Então a minha alegria vem dEle. A minha satisfação vem dEle. Você pode entender isso? Que a nossa satisfação está nele. Está no Senhor. E eu confesso que eu temia quando a Joyce fosse embora. Eu falava, meu Deus, ela é meus braços, minhas mãos, minhas pernas. Olha a conferência acontecendo. Deus levantou braços fortes, mulheres. Ele levantou cada uma delas que estão se entregando, se doando, fazendo, acontecendo. Porque ela gerou isso. Ela gerou isso também em oração. E o nosso ventre é para isso, para acontecer, para Ele. Porque não é para mim, é para Ele. Você não faz filhos para você, você faz filhos para Ele. E é Ele que tem que ser glorificado nas nossas vidas. Então eu não tenho uma carência. Falta, Joyce, eu estou morrendo. Ela sabe. Ela está assistindo amanhã, né? Ela está em Moçambique, para quem não sabe. Ah, Jesus. E o Senhor, Ele falou para mim, muitas filhas precisam do espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. E eu estava lá em casa e o Senhor, Ele começou a ministrar essa palavra ao meu coração sobre paternidade. E eu falei, Senhor, amém. Eu vou falar sobre paternidade. E de repente Ele começou a falar para mim sobre a Aurora. Eu queria que a Geisa viesse aqui. A Geisa, ela tem 23 anos, Geisa, que tenta engravidar. Engravidou 4 vezes, mas sofreu aborto. E de uma maneira tão linda e especial, e mágica, e poderosa, e milagrosa, o Senhor me usou para essa bênção na vida dela, Eduardo. Porque eu saí aqui de um culto de domingo e olhei no grupo de pastoras e vi a pastora Juliana colocando: se alguém conhece pessoas que querem adotar uma criança? E eu sabia que eles estavam na fila de adoção para adotar. E eu perguntei pro meu marido e ele falou: a Geise e o Ado. E eu logo entrei em contato com a pessoa e ela já me conectou para uma pessoa. E eu falei, meu Deus, qual a probabilidade de eu olhar o WhatsApp no dia de domingo, depois do culto à noite? Um grupo. Nossa, se é uma mensagem individual ainda vai, mas num grupo de pastoras do Brasil todo. Mas o Senhor me fez ver, fez bater os meus olhos naquela mensagem. Então eu entrei em contato e a menina entrou em contato com a pastora. E mais outras pessoas entraram em contato também. Outras pessoas também queriam a adoção. Mas a mulher achou graça em mim. Ela começou a conversar comigo. Já me conectou a pastora dela. Falou, olha, tem uma pastora lá em Brasília. E ela começou a conversar comigo. E eu comecei a conversar com ela. Eu falei, Geisa. Já mandei logo uma mensagem para ela. E aí a gente já começou a orar. E eu falei, se for de Deus, vai ser de vocês. Mas eu estava lá em casa e o Senhor falou assim para mim: a Aurora Valentina. Quando o Senhor falou para mim, ela ainda estava grávida, ela ainda não tinha nascido. E o Senhor falou assim: conta os dias para a conferência.
Conta os dias para a conferência, porque a Aurora Valentina ela será apresentada na conferência para as mulheres, porque eu quero derramar o meu espírito de adoção, o meu espírito de paternidade na conferência das mulheres. E olha isso. Ela recebeu um novo nome. Ela recebeu uma nova família. E agora ela é colocada nessa família como uma filha legítima. A mesma herança de filhos herdeiros. Agora ela está recebendo, ela vai receber. E a adoção é isso, é um colo, é um aconchego. A adoção é isso. É amor, é carinho, é paternidade, é maternidade. É destino e propósito. Você já pensou o que Satanás já estava projetando para ela? O que Satanás já estava falando para essa menina? Você vai ser uma drogada, você vai ser uma pessoa perdida, falida. E o Abba falou: não, 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 porque agora ela vai ter uma nova família, ela vai receber um novo nome, ela vai receber uma nova herança. E é isso que o Abba faz conosco. Sabe, o Senhor, nesse momento que Ele estava falando comigo, Ele falou assim: filha, você tem uma falta do seu pai. E eu falei: Senhor, hoje eu não tenho mais falta. Não tenho. Mas Ele falou assim: eu quero que você lembre de algo que você sente falta do seu pai. Você sentia quando você era pequena, quando você era criança. Eu falei assim: Senhor, eu queria que naquele momento que a gente estava ali no sofá com o papai, que Ele estivesse ali de verdade comigo e com a minha irmã. Eu queria que naquele momento Ele estivesse de fato, brincasse com a gente. Porque eram tão poucos os momentos que a gente tinha de intimidade, de qualidade de tempo. Mas eu queria que Ele estivesse ali de coração, não olhando para um futebol. E o Senhor falou para mim: e eu não estou aqui para você? E eu falei: o Senhor sempre está presente para mim. O Senhor sempre está presente. E Ele falou: pergunte para elas. Pergunte para elas. O que você não fez com o seu pai quando você era criança, que ficou talvez aquela frustração, aquele sentimento de vazio que você gostaria de ter feito com ele e não fez. O que você gostaria de ter feito com o seu pai terreno e essa falta ficou em você. Porque talvez muitas gostariam que o seu pai tivesse protegido e ele não protegeu. Queria que ele tivesse suprido e ele não supriu. E muitas vezes todas essas inseguranças, essas faltas, a gente vai preencher de outras formas. E o Senhor, Ele manda perguntar para vocês: você gostaria que Ele te protegesse? O que você gostaria que Ele fizesse com você? Aí eu falei: Senhor, mas se elas falarem que quer patinar, que elas querem, sei lá, andar de bicicleta. E Ele falou assim: fala para elas que eu vou fazer com elas aquilo que o pai terreno não fez. E você pode dizer para mim como? Eu não sei. Mas eu sei que Ele é um Deus sobrenatural. Eu sei que Ele pode te levar nesse lugar, nessa noite, nesses dias de conferência. Ele pode te pegar pela mão. Ele pode suprir essa carência, essa falta. Eu não sei, mas Ele pode fazer, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai de amor. E Ele se importa com você. E Ele te protege, Ele te ama.
Ele importa com os seus anseios. Ele importa com a sua vida. Ele importa com o propósito que Ele tem para a sua vida.